Bom dia a todos. É um grande prazer, uma honra do departamento termos hoje o professor Rodrigo Bressan, que é um dos expoentes da psiquiatria brasileira. O Rodrigo é professor livre-docente do nosso departamento, PhD no Instituto de Psiquiatria do King's College, da Universidade de Londres. Tem uma carreira intensa, de muitas palestras, muitos artigos, e é uma pessoa reconhecida no Brasil e internacionalmente. Então, é um grande prazer ter o professor Rodrigo Bressan entre a gente. Então, professor Rodrigo, com a palavra, para nos falar sobre esperança e a ciência por trás da arte da medicina. Rodrigo, por favor. Obrigado, Jair. Bom dia a todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Essa reunião clínica é o palco de muita debate e conhecimento dentro do departamento. Há alguns anos ela foi recuperada e se tornou um fórum de discussão tanto clínica quanto científica, e, portanto, para mim é uma honra estar aqui falando com vocês. E, nesse sentido, eu parabenizo o Miguel e o Jair por esse trabalho que eles têm feito com a reunião clínica. A ideia é falar de esperança e a ciência por trás da medicina, que é um tema, o título de um artigo que eu escrevi, e que acabou não sendo publicado com esse nome, mas que pauta um pouco da minha trajetória. Eu comecei a trabalhar com esquizofrenia. Quando você pensa em esquizofrenia, ou quando você checa no Google, essas são algumas das imagens. Quando eu comecei a estudar esquizofrenia, essas duas imagens da esquerda eram muito importantes. Pessoas cronificadas, situações bem difíceis e desesperançosas. E em cima vocês veem uma foto, quem está mais habituado conhece essa figura, mas eu, quando comecei a ver essa foto, eu achei que ele era um paciente, eu não sabia de que lado da mesa ele estaria. Isso mostra exatamente o meu preconceito. É exatamente isso que a gente estava enxergando naquele momento. E aqui tem imagens mais contemporâneas do mesmo fenômeno, tá certo? Elas só ficam um pouquinho mais bonitinhas, as imagens ficam menos asilares, mas elas têm a mesma sensação de horror da esquizofrenia. Acho que tem alguns microfones abertos aqui. Eu queria só ver o... Será que tem alguém que pode desligar o microfone? Você não tem mouse? Você não usa mouse? Acho que tem vários microfones abertos. Será que alguém podia fazer a gentileza? Meu Deus, que diferente. É difícil, né? Alguém com criança. E aí, quando eu comecei a estudar esquizofrenia, eu comecei a entender como dimensões psicopatológicas e tentar dar sentido para essas dimensões. E a clínica ficou muito pautada nessa perspectiva sintomatológica, todo um raciocínio sofisticado para a época, até de você olhar por diferentes perspectivas, não só de sintomas positivos e negativos, né, que é delírio e alucinação, e um retraimento emocional, a desorganização, mas também ver outras dimensões cognitivas, de humor. Eu comecei a minha carreira estudando exatamente depressão e esquizofrenia, e de uma escala com depressão e esquizofrenia, que é a escala atualmente mais usada, então eu comecei a estudar um pouco de epidemiologia clínica. Esse slide é um paper publicado em 1983, é um coorte do final da década de 70, sobre esquizofrenia. Desde que eu comecei a dar aula sobre esquizofrenia, eu era, acho que no meu R3, no começo da pós-graduação, para os alunos do terceiro ano de medicina, eu apresentei esse slide. E está aqui o curso clínico, depois do primeiro episódio psicótico, em 5 anos. E aí eu sempre falo, 16% se recupera, 32% tem um déficit pequeno entre os episódios, 9% tem um déficit mantido e 43% tem um déficit que progride. Eu sempre falei isso, mas eu nunca acreditei nisso.
Por que eu não acreditava? Porque eu não via esses 16% aqui de cima, mas a gente repete, é ciência, tá certo? O problema é você entender a ciência e incorporar na sua prática. E aqui eu vou falar um pouco dessa trajetória. Então, o raciocínio da esquizofrenia, isso aqui é um slide clássico, tá certo? Isso não é meu, é de que você tem um déficit ali funcional, talvez na média das pessoas pequeno, tem uma fase prodrômica em que você cai funcionalmente, aí a tua funcionalidade vai progressivamente piorando depois do primeiro episódio psicótico. 5 anos primeiros da doença são uma fase muito crítica e você passa a ter recaídas crônicas e piorar. Isso aqui é a esquizofrenia definida em gráfico, mas não é verdade, tá certo? Você tem outras evoluções. Então aquilo que está lá no slide anterior não é refletido no gráfico. Essas aqui são 2 linhas minhas para esse gráfico tradicional. Quer dizer, você tem outros percursos para quem tem esquizofrenia que não aqueles que a gente tem como perspectiva, principalmente quem estuda bastante ou quem trabalha em universidade, que vê casos mais complicados. E depois que eu voltei do meu PhD, eu comecei a trabalhar com pessoas que tinham a doença. Aqui está o Jorge, a Cissa Vilares, que é uma das pessoas que trabalha com estigma há muitos anos, é uma das maiores autoridades em estigma e trabalhava com esquizofrenia. Ambos estavam no ProESC. E eu comecei a trabalhar com o Jorge, que tem esquizofrenia, familiares e tal. E foram 2 grandes professores para mim, porque eu comecei a olhar a esquizofrenia de uma perspectiva diferente do que eu olhava, que era a parte científica, clínica, medicava, via a família, mas eu sempre estava do outro lado da mesa. E quando eu sentei com o Jorge começou a dar aula comigo no 3º ano de medicina, que foi uma experiência incrível, né? Porque aquela assimetria do professor, dos alunos e o coitadinho do paciente embaixo, inverteu, né? De repente tinha alguém que tinha doença, né? Que a gente chama de paciente, dando aula para os alunos. A aula que era, em geral, seminários, molecada, não sei o que, alucina, ouve voz, faz não sei o que, aí fica achando, tá perseguido, é uma puta de uma bagunça, e meio uma excitação da loucura mudou totalmente, porque de repente alguém tinha um problema lá, vivia aquelas coisas chamadas doidas e tal, e tinha uma eloquência, uma elegância, uma articulação para ensinar para as pessoas que tinham esquizofrenia. Aprendi um monte, assim, foi um dos grandes professores na minha formação. Quer dizer, eu tinha uma formação clínica científica e comecei a olhar as coisas de um outro jeito, absolutamente chave para a minha prática clínica. Aí a gente produziu um material de psicoeducação, que o Jorge estava com a caneta, né? A gente conseguiu dinheiro da indústria farmacêutica para bancar o salário do Jorge, um ilustrador e tal, que é um dos melhores livros de psicoeducação em esquizofrenia. Não é, o Jorge queria contar uma coisa autoral. Eu falei, não, Jorge, não é autoral a ideia aqui. A ideia é que a gente dê informação de qualidade para as pessoas e fizemos essa trajetória. O personagem principal é o Gabriel, que está ali nas outras figurinhas. Mas, quando a gente pensa simplesmente em esquizofrenia, eu tenho um olhar pequeno para o fenômeno transtornos psiquiátricos. Quando você olha do ponto de vista populacional, o fenômeno é um pouco diferente, tá certo? Nós temos, a esquizofrenia não é tão prevalente, ela pode ser grave, pode ter um curso grave, mas ela não é tão prevalente. Quando você pensa em transtorno mental, a prevalência é muito alta, tá certo? 1 em 5, 1 em 4, 20, 25% da população mundial vai desenvolver um transtorno mental. É muito alta. Mas esse slide ele é chave, essa é a informação chave, porque o inverso dela é muito importante. 75% da população não vai ter um transtorno mental. Então essa história que todo mundo fica louco é péssima, é uma crença normativa que desqualifica a nossa profissão e a nossa inserção como profissionais. Agora, tem um outro lado da história também, é que a nossa profissão, os transtornos mentais, determinam uma enorme incapacitação. Mais ou menos 1 em 20 pessoas ficam incapacitadas. E aqui também é uma informação que tem 2 lados e é fundamental. Se eu tenho um transtorno mental, é só 5%, né, a chance de eu ficar incapacitado. Diagnóstico rápido, tratamento efetivo, né, com sorte eu não vou cair se a minha genética e meu ambiente não forem tão desafiadores assim. Mas quando você olha do ponto de vista populacional, 5% de 20%, você chega em 1% da população mundial incapacitada. Então, do ponto de vista de impacto, é assustador o que os transtornos mentais têm. E o outro dado chave é que começa cedo.
75% dos transtornos mentais começam antes dos 24 anos. Essa é outra informação que repeti, não acreditava muito e tal. Vou mostrar mais dados sobre isso. Outra coisa que tem um custo enorme, tanto do ponto de vista financeiro, né, as doenças são crônicas e tal. O que custa mais caro em saúde é o UTI, são os últimos anos de vida, mas se você vai ver do ponto de vista de impacto social, de sofrimento, é impressionante. Esse é um outro gráfico muito interessante de anos perdidos devido à incapacitação. E é legal para você ver em perspectiva como é que a nossa profissão se encaixa em relação às outras. Se vocês olharem para as linhas aqui, as faixas azuis e vermelhas, que é a oncologia e cardiovascular, vocês vão ver que as pessoas começam a perder anos de vida devido à incapacitação a partir de 50, pega o embalo em 60, 70, mas aí a coisa anima. Se vocês forem ver a parte neurológica em verde, é parecido, 60, 70, aí quando você vai para 80 a mais, a questão neurológica chama muito a atenção. Mas se você olhar entre 10 anos de idade e 50 anos, o que predomina é o amarelo, que são os transtornos mentais. Quer dizer, eles têm um impacto assustador ao longo da vida das pessoas e que não é visto com muita clareza. O que mais me chamou a atenção é esse pico a partir dos 10, né? Como assim? 10 anos e já está todo mundo começando a ficar incapacitado. E aí o dado é 75% começa antes dos 24, mas o que mais chama a atenção é que 50% dos transtornos mentais do adulto começam antes dos 14. Isso tem uma implicação muito importante para a gente entender clínica. E aí tem 3 outros conceitos em saúde mental que pautam o meu olhar sobre essas coisas. É a ideia de alta complexidade. Bom, alta complexidade é o que a gente faz todo dia, tá certo? A gente fica aí o dia inteiro tentando entender o que acontece dentro da cabeça das pessoas. E quando eu me formei, a minha formação foi pautada numa alta complexidade dicotômica, que era a psicanálise, os psicodinâmicos e os psicoestáticos, a neurobiologia. Uma briga enorme, assim, que atrapalhou, acho que, muita gente da minha geração, porque é como se alguém tivesse a verdade, e quando você ia cuidar do paciente, tinha esse conflito ali com o paciente, e as pessoas tinham muita dificuldade de enxergar o fenômeno de diferentes perspectivas. Eu tive que estudar, fiz 7 anos de análise, 4 vezes por semana por um tempão, durante a minha residência, formação, pós-graduação e tal. Estudei epistemologia para entender, me deu um trabalho desgraçado, assim, mas para entender que aquele conflito era político, não tinha nada a ver comigo, nem com os pacientes, coitados, tá certo? Coitados por sofrerem os tais acadêmicos que ensinam uma bullshitagem total, que era a ideia de que uma coisa excluía a outra e tal. E aí você via ver, na verdade era uma questão política de poder e de facções, que acontecia não só no nosso departamento, no mundo inteiro, especialmente nos Estados Unidos, na França, lugares onde prevalecia bastante a psicanálise. E é como se algum lado tivesse alguma verdade dessa história. Então, para mim, foi muito difícil na formação para entender essa história, mas essa dificuldade me ajudou muito a entender mais profundamente o que essas coisas aconteciam. E aí, o departamento tinha um lado forte aí de psicanálise, de epidemiologia, o Jair foi meu grande mestre, epidemiologia clínica, mas aí quando eu fui fazer meu PhD na Inglaterra, eu comecei a estudar cérebro, a virar um neurocientista e tal. E é como se o cérebro fosse uma reificação, né, uma concretização de alguma coisa que era um fenômeno mental. Tal. Eu já achava a psiquiatria uma puta de uma reificação, porque você pegar e botar um cara em dimensões psicopatológicas e torná-lo esquizofrênico, ou deprimido, ou bipolar, já é uma coisa grave, porque uma coisa é ser um hepatopata, é o seu fígado que está sendo reificado. Quando a sua mente fica reificada, é muito mais grave, né? Então, eu acho que a psiquiatria perde, às vezes, mais a dimensão humana até do que as outras especialidades, apesar de que a gente acha que a gente está muito ligado às dimensões humanas. Mas aí a complexidade do cérebro foi ficando mais interessante. Ela fica meio concreta, né? Eu via imagem molecular, eu via receptor, aí via como os psicóticos agiam, via novas hipóteses, cada hipótesezinha desse tamanho, interessantíssima. Eu trabalhei com dopamina, com glutamato, com
NMDA, coisas muito cools, mas fica tudo muito concreto, muito longe do que seria a prática clínica. E aí o que eu fui percebendo, né, parte da minha imagem de olhar para o Kraepelin e chamar ele de esquizofrênico é que a gente tem muito estigma, né, e você vai ver na população geral muito mais. E quando você vai ver números, o estigma, o preconceito, tem um impacto muito grave para as pessoas, porque atrasa 10 anos a busca de ajuda. As pessoas, o mais grave de estigma não é o estigma, é o autoestigma. Quando você vai estudar e vai conversar com as pessoas, eu não posso ser, eu sou deprimido, eu sou fraco, eu sou maluco porque eu fico checando a janela ou o gás e tal. Então, o autoestigma é muito, muito, muito até mais impactante na minha leitura do que o próprio estigma. E a outra perspectiva que eu fui ganhando com o tempo é que você tem pouca coisa em prevenção. A psiquiatria, ela começa quando o cara tem um episódio depressivo, psicótico e tal. Como os problemas começam mais cedo, né, a gente não percebe, deve ter acontecido entre 10, 14 e 24, mas você vê ali a coisa mais grave começando. Então, olhando para essa história, você perde um pouco essa dimensão. Mas respeitando esses dados epidemiológicos, você fala assim, pô, eu não entendo isso, eu não vejo isso, mas eu tenho que respeitar para ver se eu entendo de verdade e me aprofundo nessa história. E quando eu estava estudando o cérebro, você começava a ver que as pessoas já não mais entendiam as doenças como começando naquele momento que os psiquiatras enxergavam. Você já começava a ter uma ideia de neurodesenvolvimento, quer dizer, como qualquer outra doença, mas na época não tinha isso muito claro, você tem uma base genética, né? Você larga ali com um pacote genético, que vem metade do seu pai, metade da sua mãe, esse pacote genético vai se desenvolvendo dentro de um útero, que é um primeiro ambiente, que vai determinar um monte de coisa na evolução, e você vai tendo diferentes momentos de neurodesenvolvimento, janelas de oportunidade, uma hora da linguagem, bem como no início da visão e tal, que são as coisas mais concretas, mas quando a gente trabalha com as coisas mais sofisticadas de regulação emocional, pensamento abstrato, entender que a Terra pode ser redonda e não só plana, quer dizer, você conseguir caminhar, né, o pensamento científico é uma coisa difícil, não é uma coisa tão simples, né? Você vai vendo que existe um desenvolvimento cerebral. E se a gente vê os transtornos começando ali, antes dos 24, a partir dos 10, quer dizer, tem muita coisa acontecendo ali. E, usando a esquizofrenia, que era a base de onde eu trabalhava, você tinha lá um monte de gente que predispunha, você tinha lá um monte de dado falando de alteração perinatal, né, de pré-eclâmpsia, alterações desse tipo. Você tinha já alterações de personalidade um pouco mais vulneráveis. E aí começavam a estudar variáveis ambientais, né, migração, urbanicidade, esses dados que eram concretos, bons, meta-análises enormes, mostrando dados bons, no fundo vão dando um indício que variáveis maiores têm um impacto. Mas, no fundo, na clínica, a gente sabe que isso se dá no processo. Ninguém conseguiu mapear com clareza o papel, nesse tipo de estudo epidemiológico melhor, o papel da relação materna nesse impacto tal. Pouca gente, como o Adriano Rezende, conseguiu estudar bonding, por exemplo, um conceito winnicottiano chave, e ver impacto em saúde mental lá na frente, porque você precisa de bons estudos e que permitam olhares diferentes, tá certo? Então, a construção de cada indivíduo, eu brinco que como cada um tem uma mão diferente da outra, um rosto, mesmo gêmeos homozigóticos, você vai tendo um cérebro. Só que a sofisticação do cérebro determina uma coisa muito mais ampla, tá certo? A situação e ela acontece nessa perspectiva, né? Ela vai se dando ao longo do tempo. Se você tem um impacto precoce, você vai preparado para o próximo fator estressante diferente. Se você tem uma habilidade cognitiva, você vai em vantagem para quando você entra no ambiente escolar. Ou se você é magro e bonito, você está mais fácil de você se relacionar com as pessoas do seu meio do que se você for gordo e baixo. Quer dizer, várias coisas vão acontecendo, né? Se é inteligente, ou você tem uma habilidade esportiva, ou se você toma mais risco ou menos risco, e isso vai se dando numa montagem cerebral muito única, né? E está bem mapeado também essa ideia de trauma, de bullying, exposição a drogas, maconha, todas as
outras drogas sendo fatores maiores, né? Mas são fatores maiores que vão determinando alterações no seu corpo e que vão sendo montadas ao longo do tempo, e uma hora você começa a ter transtorno mental, ou na verdade, uma hora a gente fala que teve, ou porque teve uma crise maior, e isso pode levar a uma neurodegeneração, uma neuroprogressão do transtorno, varia de transtorno para transtorno, mas o raciocínio é bem claro. Quando você cuida de esquizofrenia, essa ideia de cuidar bem e cuidar mal, você vê o quanto de variabilidade você tem na progressão das pessoas. Agora, tem uma coisa interessante, quando eu estudei epistemologia, e eu estudei Marx pra caramba, era comunista, e estudei a lógica dialética. É muito interessante o quanto, em neurobiologia, as pessoas não conseguem modelar o raciocínio de neurodesenvolvimento do ponto de vista dialético. Porque aquela figura anterior de que você vai batendo num lugar, vai mudando o seu corpo indo para lá, não é verdadeira, porque você sempre está mudando de lugar, né? Do ponto de vista matemático, eu já discuti com bastante gente nessa área, é muito difícil fazer esse tipo de modelagem, porque ela é uma modelagem muito única, é muito para o indivíduo, para você entender ali o impacto das coisas no neurodesenvolvimento. Quando eu voltei da Inglaterra, eu vi que eu conhecia de imagem molecular, eu trouxe esse campo para o Brasil, a gente produziu um monte com receptor de dopamina, tem um traçador que faz Parkinson, fez outras coisas, a tecnologia no Brasil é limitada, a gente fez bastante coisa, mas aí eu entendi que aqui a gente tinha uma oportunidade de começar uma coisa nova, e a gente montou um laboratório com gente muito boa, de boa formação, um bando de pós-doc e de diferentes perspectivas, genética, imagem estrutural, funcional, sintoma, farmacologia, modelo animal, neuropsicologia e tal. E esse olhar com várias perspectivas dentro da neurociência foi absolutamente chave para a montagem desse laboratório, que acabou por formar 7 docentes do departamento, formou docentes no exterior, no Brasil, Universidade de Chicago, um monte de gente boa foi formada aí dentro, com esse olhar multidisciplinar e mais horizontal também, porque o conhecimento médico ele é muito hierarquizado. Eu sou médico, eu sei, e você aí faz uma coisa paramédica e tal, e em ciência não rola muito isso, entendeu? Quem sabe, sabe, tanto faz de onde você vem, o quanto você enxerga, lê e estuda. E ele virou também um baita celeiro, porque essa ideia de olhar diferentes perspectivas, na verdade, leva agrega, né? Se eu vejo do ponto de vista neuropsicológico o que acontece no cérebro e a influência do ambiente, eu tenho grandes sacadas, né? Então, essa ideia de neurociência integrativa teve bastante sucesso, e segundo a Andrea, produz, sei lá, 60%, 70% da produção da pós-graduação. O que é o máximo, né? Mas o que foi mais legal, ou uma das coisas mais legais, é que a gente decidiu, junto com o Euri da USP, o Rod lá do Rio Grande do Sul e tal, o Euri puxando um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, cujo dos principais projetos é uma coorte de crianças de 6 a 12, e a gente acompanha essas crianças por agora 12 anos, eu acho. A gente partiu de 10 mil crianças, de 10 mil pais, selecionou quem tinha mais vulnerabilidade, 1.500 a gente selecionou com vulnerabilidade maior, outro randomizou, e foi avaliando essas pessoas ao longo do tempo. E a sacada aqui é que a perspectiva que a gente tinha no link, ela foi incluída aqui, né? Então você tem imagem, tem genética, e tem todos os dados de patologia do pai, da mãe, funcionamento, impacto econômico. Quer dizer, você começa a montar uma corte de neurodesenvolvimento para entender quem vai ter a doença e quem não vai. É muito sofisticado o que a gente vive, tá certo? Então, você tem fatores tanto de vulnerabilidade como de proteção. Você tem genéticas potentes de esquizofrenia que viram pessoas que funcionam muito bem e nem têm a doença. E vice-versa. Quer dizer, então, aqui o olhar é que as coisas acontecem. Você tem muito poucas cortes dessa qualidade. A brasileira, que é o HRC aqui, a nossa, está entre as maiores, esse é um paper da Nature, mostrando as principais cortes, que a gente entrou no mapa como uma das maiores pesquisas do mundo em cortes de neurodesenvolvimento, que é o jeito de você entender as coisas, né? Você pega cross-sectional, quem tem, quem não tem lá na frente, é outra coisa. Trabalho hercúleo, um bando de gente legal e fera. O Pedro é um deles, e o Pedro introduziu, junto com o
Felipe Argolo, que é um outro aluno meu, a ideia de fazer Ecological Momentary Assessment com celular. Quer dizer, aí a gente não só acessa como a gente faz no consultório, quando o cara vem lá, você tem ou não tem, você vai vendo ao longo do dia o que vai acontecendo. Às vezes você vê a psicopatologia, ela vai se sofisticando com esse raciocínio. E o que é legal? É que você pode estudar fenômenos como a pandemia ao longo do tempo. Então você vê o cara que estava deprimido, o que acontece com ele, o cara que não estava deprimido, será que ele vai deprimir? Quem tem déficit de atenção vai ter um risco maior para o uso de drogas e ter esquizofrenia lá na frente. Quer dizer, você tem um olhar muito interessante vendo tanto fatores de risco como de proteção, de resiliência. Isso gerou um monte de coisa legal. Esse aqui é o André Zugner e a André que está coordenando o link até agora, que a gente fundou o link juntos, de evolução de espessura cortical. Eu adorava essa figurinha, tão bonitinha, né? Você vai vendo a espessura, o que acontece com o córtex, você vai diminuindo a espessura cortical. E quando você tem dados longitudinais, isso é possível de você fazer. E a gente trabalhou também com ressonância funcional, mostrando não só o padrão anatômico do cérebro, que você todos sabem, né, que você vai amadurecendo, você vai diminuindo a camada cortical, ela fica mais funcional, né? É como se fizesse, você faz um pruning, você escolhe os neurônios que funcionam melhor para você. Isso está bem mapeado, que você faz o córtex frontal, pré-frontal principalmente mais tarde, tem o córtex límbico muito mais, córtex límbico, não, estruturas límbicas muito mais proeminentes, que gera a tomada de risco e tal. Esse é o primeiro paper mostrando não só a estrutura, mas o que muda funcionalmente nessa transição. E aí a gente foi mostrando que algumas questões de funcionamento começam a ter repercussão em psicopatologia. Tem vários artigos sobre essa história, que é uma questão mais ilustrativa, mais conceitual, e um dos artigos mostra a questão de maturação. Quando você tem um amadurecimento típico do funcionamento cerebral, aqui é DMN, a Default Mode Network, que é como essa rede Default, a básica de repouso do cérebro, ela vai amadurecendo. Quem amadurece precocemente ou típico tem menos psicopatologia na infância. Eu nem estou falando de doença aqui, eu estou falando de risco. Mas quem tem um retardo desse amadurecimento tem um risco maior. Qual é a conclusão do ponto de vista clínica? Zero. Não tem nenhuma conclusão clínica. Aqui nós estamos trabalhando com um raciocínio. Um dia, talvez, a gente possa ter uma conclusão clínica. Esse é um outro paper lindo do Pedro Pan, que mostra que o funcionamento da via de recompensa, com o centro aqui no estriado ventral esquerdo, marcadores precoces desse funcionamento predizem depressão lá na frente. Isso deu Jornal Nacional, foi uma coisa super cool. E um baita paper no American Journal of Psychiatry. Ih, meu Deus. Ah, tá aqui. No American Journal, ciência de ponta, tá certo? Sai aqui da nossa casinha e vira algo com impacto mundial muito grande. Esse é o mais novo, lindo, do JAMA Psychiatry. Aqui é um raciocínio da nossa coorte, trabalhando com outras coortes, e ele dá um pulo à frente, né? Aqui está o Giovanni também, que é um dos professores lá do Rio Grande do Sul, que foi formado nessa coorte, né? O Pedro também. Dos caras mais talentosos aí da psiquiatria contemporânea. E aqui a gente mostra que alguns genes associados à espessura cortical, né, que vai mudando ao longo do tempo, a expressão deles são os mesmos genes que estão predispondo a transtornos mentais. Quer dizer, fazendo aquela associação que a gente tem mais próxima. O que eu estou falando aqui do ponto de vista de conceito? Só que a gente está avançando a ciência. Uma hora, talvez a gente consiga modular esses genes, a gente consiga fazer coisas novas, mas o que está acontecendo é que a gente enxerga melhor esses fenômenos. Esse é um outro paper legal, o Sato e a André que puxam. E aí é um dado interessante, né, que famílias com mais conflito determinam mudanças no funcionamento cerebral. Legal, né? Cool.
Porque você está associando uma variável ambiental já ao cérebro. Começa a ficar interessante, né? Ah, mas você chegou a uma mega conclusão e tal. Não chegou a mega. Conclusões interessantes de mudança de funcionamento, mas cérebro não é uma coisa tão estanque, assim, fácil de você entender por uma mudança em córtex órbito-frontal e tal. Ela mais ou menos aponta direções, mas no fundo alimenta aquele raciocínio inicial de que as coisas se integram, tá certo? E aqui a gente mostra concretamente, isso não é um discurso, é um fato científico, né? De novo, ciência é uma verdade provisória, né? Mas é um avanço de uma verdade hipotética para uma verdade, vamos chamar assim, de experimental. E aí uma das coisas legais dessa coorte é que, por exemplo, você consegue avaliar habilidades que não têm a ver com só sintoma, mas com habilidades mesmo, habilidades socioemocionais, né, controle emocional. A gente sabe que se você tem um QI mais baixo, ou se você tem psicopatologia, tem transtorno psiquiátrico, você tem um rendimento escolar mais baixo. Isso é uma coisa conhecida, você testa, tá isso. Agora, aquelas crianças que têm um rendimento, têm um QI mais baixo ou tem transtorno psiquiátrico e tem habilidade socioemocional, não tem problema escolar. Olha que legal. Nós estamos falando de uma variável modificável. Você pode intervir em habilidade socioemocional. Então aqui o artigo mostra essa perspectiva de que você pode fazer alguma coisa desde o começo. Quando eu trabalhava com esquizofrenia, com essa pegada aí do laboratório de neurociências, e uma hora eu comecei a trabalhar em prevenção, a gente montou o primeiro centro de identificação de pessoas em risco para esquizofrenia bipolar do Brasil, PRISMA, que o Pedro toca atualmente, é um dos paradigmas mais chiques em neurociências, porque você vê a pessoa antes da doença e depois, um monte de estudo neurobiológico, neuropsicológico, ou de intervenções psicológicas para evitar que a pessoa tenha, basicamente é como se ele tivesse acúmulo de placa e infarto, né? O que você pode fazer no acúmulo de placa? E aí, quando eu fui recrutar, a gente entrou em escola para recrutar, e eu cheguei na escola, eu percebi que, lá ninguém sabia nada de saúde mental, esquizofrenia era a última coisa que as pessoas precisavam aprender ou saber. E aí, fizemos testes qualitativas para ver como as pessoas pensavam e começamos a fazer educação em saúde mental, porque se você quer mudar preconceito, quer mudar essas coisas, você tem que começar cedo. Ele saiu do Cuca Legal dentro da universidade, e aí a gente montou, porque eu vi que a gente fez educação, trouxe do Canadá, das melhores intervenções, que é do Stan Kutcher lá, testou do jeito científico, viu, fez um crossover, expandiu, não sei o que, fizemos 700 professores, e aí de repente para a grana, você não tem mais grana para fazer as coisas e param as coisas. Aí a gente montou uma ONG, né, um instituto que agora chamava o AIMAD, agora chama Mistuamente, que capta dinheiro sério para fazer isso profissionalmente para a introdução em currículo. Né? A história é bem ambiciosa mesmo, como no Canadá tem, mas para você mudar a realidade você tem que profissionalizar essa história, então a gente tem verbas grandes de pesquisa para fazer o Ambiciosamente aí na escola. Tivemos uma ação legal aí no Covid, né? A gente estava educando as pessoas sobre saúde mental, e acontece um nível de estresse enorme, e a equipe teve um apoio muito grande com a Centro-Sul, onde a gente começou e tal. E nesse contexto a gente escreveu, o Gustavo e eu organizamos um livro sobre saúde mental na escola, um baita exercício interessante que eu já tinha feito com o Jorge lá atrás, que é tradução de conhecimento científico de ponta para as pessoas usarem na prática. Mas no caso ali era sobre a doença, para os familiares e as pessoas que têm a doença, ou o público geral entender a esquizofrenia. Aqui não, né? Era a psiquiatria da infância e adolescência, algo que eu também aprendi pouco na residência, mas fui estudar. E a gente fez essa tradução com um bando de gente boa, e esse virou um livro-chave. Atrás do livro eu inventei essa frase aí que o conhecimento é a melhor arma contra o preconceito em relação aos transtornos mentais. E aí é verdade isso, mas se você vai pesquisar estigma, e aí com esquizofrenia, com transtornos mentais graves, nós, profissionais de saúde mental, que achamos cools e muito delicados e sensíveis às questões, somos as pessoas que mais têm preconceito, mais conhecimento, mais estigma. Isso acontece no Brasil, é um paper do Alessandro Tiloco, mas acontece na Austrália, na Inglaterra, em vários outros lugares. E por que será que a gente é tão preconceituoso? Aí esse é o tipo do paper que eu ia para a biblioteca pegar. Eu brinco que tem o antes e o depois, né, dos papers aqui. Quando eu fui fazer meu PhD, eu passava o dia inteiro no primeiro ano dentro da biblioteca. Aí saí da biblioteca porque tudo está no computador agora. Esse era dessa época, de 84.
um paper que dá uma perspectiva epidemiológica. De novo, se eu sou um psiquiatra e vejo esquizofrenia grave, aquilo é o fenômeno. E o jornal, quando precisa de key opinion leader para falar de esquizofrenia, me convida. Só que eu vejo uma perspectiva pequena do fenômeno. O que acontece? A gente tem uma perspectiva ilusória. Por quê? Porque a gente vê a parte ruim do fenômeno. Então a gente não vê aqueles 16% que remitem que eu falei ali para vocês, tá certo? Mas a gente acha que a gente conhece o fenômeno para valer. E quando você vê alguém no início da doença e você vê sintoma de esquizofrenia, você não consegue ver o lado bom com tanta clareza. E se você consegue mais ou menos, você faz. Então a ideia é que existem diferentes perspectivas para ver o mesmo fenômeno e a gente só vê o dark side of the moon, tá certo? A gente só vê o mau prognóstico dessa história. Aí eu comecei a estudar esse negócio, porque eu via que as pessoas... Isso era muito ruim para os nossos pacientes. Eu dava palestras e ninguém conseguia ver que existem outras pessoas. Eu mostrava paciente meu em vídeo, dizia que era atriz, e ninguém falava, você está trazendo atriz fingindo que esquizofrenia não é o que é. Não, paciente grave, que tinha um monte de episódio, ela falava normalmente e nego achava que não era esquizofrênico. E aí, estudando o construto, eu fui estudar otimismo e esperança. Quando eu estudei otimismo, eu vi que assim, o construto é gente que é otimista, né? Vamos para frente, isso é legal, né? É bom, porque melhora as coisas, bola para frente. É uma crença de que as coisas podem dar certo, você vai lá e faz, tá certo? Vai fazer sol, fica tranquilo e vamos embora. Agora, quando você vê o construto esperança, ele é muito interessante, porque, sim, você precisa de uma perspectiva que pode dar certo, então você não pode cortar a ideia de que pode fazer sol, mas você também tem que ter uma perspectiva que pode chover. E, para você lidar com chuva ou sol, você vai buscar itinerários, né, trajetos, e tem que ter perseverança para você chegar lá. E dá para medir isso é muito interessante. Obviamente, né, quem é otimista corre o risco de tomar chuva, né, porque não existe só sol, né, o desfecho ele é amplo, e a ideia de você ter o desfecho de chuva como possibilidade, ela não é ruim se você tiver caminhos, né. A gente, como médico, oscila muito em dizer, não, vai ficar tudo bem, ou, puta, meu, esse negócio é muito grave e tal. Trabalhar com uma dicotomia é muito difícil pra gente. Tem um monte de estudo de otimismo e esperança dentro da literatura, com construtos bem aplicados e monitorados. E aí você vê, com jovens com diabetes mellitus, você vê que quem tem otimismo não tem um efeito sobre a monitoração, não é tão legal. Mas quem tem esperança, checa mais a glicemia e tem uma hemoglobina glicada muito maior. O que isso significa? Esses são marcadores chaves, né, para a evolução do teu diabetes. Quer dizer, é um construto que o indivíduo produz ali. E esses caras, que eu acho que são muito interessantes, eles já propõem avaliar nível de esperança e otimismo nas pessoas para ver quem tem mau prognóstico e risco de recaída e intervenções ligadas à ideia de esperança. Esperança é uma palavrinha delicada dentro da medicina, né? Porque tu não tem medo, vai ficar dando falsa esperança e tal. E aí, uma coisa muito interessante que eu vejo isso sempre, né? A gente tem consultório, vem pacientes de outros lugares, e você vê que diferentes abordagens mudam muito a forma como os pacientes reagem. Eu achei essa foto na internet, para mim é o médico tentando enrolar ali a mãe, dizendo, não, vai dar tudo certo, mas tem ou não tem esquizofrenia, aquela imagem para mim clássica. E o que eu aprendi é que o médico vendo um mau prognóstico, ele leva uma desesperança da família. Porque assim, basicamente, o paciente não te ouve, ele vê, né? A comunicação verbal é 15% da história. Ele olha para tua cara e fala, meu, fudeu, entendeu? E aí, pô, fudeu, leva a desesperança, ninguém adere a um tratamento chato que dá efeito colateral, piora o quadro leva a estigma, isolamento, e aí a ideia de que tem um mau prognóstico, ela a profecia se realiza, é isso que a gente chama de profecia autoproferida, ou self-fulfilling prophecy. E aí, estudando isso, eu fui fazer um sabático na Inglaterra e me aprofundei nessa história e discuti isso dentro da esquizofrenia. Mas, né, com um olhar neurocientífico, com outros olhares, eu falei, meu, o que acontece nessa história? O que é essa história de esperança? Que construto é esse? Qual construto psicológico é uma coisa importante, tá certo? Você mede e tal. Mas de onde vem essa história? E aí eu fui estudar, do ponto de vista neurobiológico, o que podia ser esperança. E tem uma coisa muito bem mapeada na medicina, que é placebo, né?
Placebo a gente tende a ver com preconceito, placebo é o que não é médico e tal. Bullshitagem. Placebo tem um effect size muito grande, parecido com as nossas medicações, é bem demonstrado neurobiologicamente o que muda quando você dá uma injeção placebo para diminuir dor e modula a dor, quer dizer, nosso cérebro tem uma plasticidade que permite que intervenções que, sei lá, ditas placebo tenham impacto. Por isso que quando você fala placebo, eu vou contar um segredo para vocês. O maior placebo somos nós mesmos. A forma como você aborda o paciente é chave, porque eu estou falando do que não é remédio, tá certo? E o nosso efeito, que a gente distorce como placebo, é muito perigoso. Mas, então você tem neurobiologia, você tem effect size, mas tem um problema no raciocínio do placebo. Ele não dura muito. Você faz lá, de repente o cara começa a ter dor, ele não tem dor por um tempo, então várias coisas, ele tem uma vida mais curta. Bom, então como é que funciona a esperança? A esperança é alguma coisa mantida. E aí eu fui estudar isso e tinha uns autores chineses, você vê que, olha que interessante, os caras usaram essa escala do Snyder de esperança em adolescentes, em um grupo maior, e fizeram ressonância funcional com essa mesma estratégia, né, de resting state, e viram que existe uma regulação do córtex órbito-frontal mediada por o nível de esperança no córtex órbito-frontal e diminuindo o traço de ansiedade. Vejam que interessante, né? Se você tem uma situação de estresse e mantém uma perspectiva de esperança, você consegue pensar, porque você diminui a ansiedade. Não é um modelo tão complexo assim, tá certo? Todo mundo está passando pelo Covid e todo mundo sabe essa equação. Pensa no Covid. Pensa que tua mãe pegou Covid e está lá entubada. Pô, você tem que fazer esse arco o tempo inteiro, tá certo? Você tem que buscar esse raciocínio. E se você tem um cérebro que permite, e o construto esperança está modulando isso, e a gente entende que essa ideia pode ser, de novo, modificável, e você como médico tem um papel, como terapeuta, isso é absolutamente chave. E aí, a esperança, a gente tem que ter esperança e tal. Uma das coisas que nessa época eu também li muita literatura de familiares, de pessoas que têm a doença e tal, e eu percebi uma coisa chave para a nossa clínica, que ajuda o raciocínio da esperança. Que o que a gente enxerga no fenômeno não é exatamente o que os pacientes querem. Eles não estão tão preocupados se ouvem ou não ouvem vozes. Eles querem funcionar como qualquer outra pessoa. Eles querem ter independência e ser felizes e tal. E às vezes a gente está tratando sintoma em vez de fazer aquilo. Eu não estou dizendo que não é para tratar sintoma. Eu sou uma pessoa bem cartesiana com sintoma. Eu acho que tem que usar os antipsicóticos no limite do que eles podem entregar sem efeito colateral. Mas isso não significa que você possa perder e ter outras perspectivas. O Jorge, a gente construiu esse tal desse paper, né, que é a Hope, né, a esperança e a ciência por trás da arte da medicina. Escrevi esse paper. E o Jorge foi convidado depois, até por sugestão do editor do BMJ, para entrar e fez essa frase que eu achei linda. O Jorge é de uma sabedoria absurda, né? Ele diz que incentivar a esperança significa negociar, dentro da relação médico-paciente, né? O Jorge falando como um portador, né? Incentivar a esperança significa negociar uma compreensão clara dos objetivos de tratamento através do diálogo, da compreensão mútua e de um processo de ajustamento e aceitação. Olha que linda a definição de relação médico-paciente. Puta, não li nenhuma tão boa. Essa construção ao longo do tempo e esse ajuste de objetivos claros é absolutamente chave para a evolução e com a ideia de relação, né? Ela se dá na confiança da relação. Por isso que ela é chave, tá certo? Por isso que quando uma mãe te abraça quando você está muito estressado com alguma coisa, o efeito se dá, não porque ela fala isso ou aquilo, ele se dá na relação, que pode estar montado ou não. E aí é a ideia de que você vai montando passos nessa história. A gente escreveu esse livro,
organizei, na verdade, pedi para um monte de gente mandar casos de sucesso em esquizofrenia. Quando você pede para médicos famosos e tal, mandar casos de sucesso, é o caso de sucesso deles, né? Eu queria casos que os pacientes, tem paciente médico, advogado, que tem esquizofrenia relativamente séria até, mas que funcionam, né? Mas foi muito interessante, já são casos de bons desfechos. Um paciente meu que teve o primeiro episódio psicótico que eu acompanhei há anos, olhou em cima da minha mesa e falou: é a primeira coisa positiva que eu já vi sobre esquizofrenia. Olha que coisa interessante. A primeira coisa positiva. Chama atenção, né? O cara me deu uma lição nessa hora. E aí, a minha ideia é terminar essa aula com essa trajetória, mas muito na ideia de dar uma perspectiva, ou mais uma perspectiva dentro de todas que vocês já têm. Eu tendo a achar e eu tendo a manter essa frase na minha cabeça, por mais que eu estude, que todo mundo é meio ignorante e, portanto, preconceituoso. Os sabidos enviesados não se acham ignorantes, e aí são mais preconceituosos. E nós, médicos, somos esses caras. Nós somos sabidos e não percebemos o nosso preconceito. Esse preconceito faz mal para os nossos pacientes. Eu não falei dessa literatura, mas é pesada. Quando você lê os caras falando do que a gente faz com eles, fazendo medicina, não é torturando, amarrando e tal. Essa nossa perspectiva pode ser muito doída. E o meu raciocínio é que a gente tem que aprender e mudar, não como tendo uma solução, mas como um caminho, né? E a ideia aqui é que ter esperança não é ingênuo, é fundamental para a nossa prática clínica. Quando eu discuti isso com amigos pessoais e tal, eu tenho um amigo que tem esclerose múltipla e desde que eu sou moleque, é desses caras que então não vou tomar corticóide, vou fazer dietas incríveis, tinha acesso a tudo que você pode imaginar e pagou um preço por não se cuidar direito. E aí ele olhou o artigo, leu o artigo, é um cara, um ator, um escritor, um cara bem sofisticado, ele olhou e falou assim, isso aqui é charlatanismo, né? E aí eu falei, não, eu estou escrevendo para a melhor revista médica, uma das melhores do mundo. Eu saí da psiquiatria e fomos conversar sobre isso. Porque o artigo depois, o canalha do editor do BMJ, que adorou o meu paper, resolveu mudar meu título. Meu título era aquele lá que vocês viram no começo da aula. Esperança e a arte por trás, a ciência por trás da arte da medicina. Né? Eu achava lindo e tal, mas esse título é muito mais potente. Mas incomodou esse meu amigo, que a ideia é de que esperança é terapêutica, não tenha medo de usar. Mas que esperança? Esta. O construto esperança com seriedade, e nós clínicos, somos agentes dessa história, absolutamente chaves para que isso seja implementado. E com isso eu agradeço a turma do ProESC, do Prisma, o Ari atualmente coordena, pela cara do Ari vocês veem que faz tempo, ele não tinha entrado na chefia, né, porque você viu que ele envelheceu vários anos depois que entrou na vice-chefia. Esse é o grupo do Instituto de Psiquiatria do Desenvolvimento, que tem essa turma grande, aí o Rojo, o Guilherme, Euri, Andréa, todo mundo. Marcelo voltou aqui, que moleque, o Marcelo de tênis, agora ele é professor. E o link ao Laboratório de Neurociências, né? Essa turma que animada, essas coisas funcionaram juntas e tiveram um impacto grande. Aqui vão algumas mensagens desse instituto, que é o Instituto Ame Sua Mente, cujo propósito é mudar a cultura sobre saúde mental no Brasil. E a sacada é que não é mudar a cultura para a gente falar que quem tem problema de saúde mental ou entender mais a mente vira coitadinho, ao contrário. A ideia é que o propósito é mudar a cultura em que as pessoas se responsabilizem pelo seu desenvolvimento emocional desde cedo. Dos pilares, um dos eixos é a educação. E a mensagem aqui final para vocês é: se cuidem, seus cuidados podem salvar vidas, fiquem calmos, lavem suas mãos, um dia de cada vez. Esse é o raciocínio da esperança modulando a ansiedade. Um beijo para todos e muito obrigado. Legal, Rodrigo, parabéns, como sempre, muito brilhante, muito instigativo, trazendo essa questão da esperança, onde um exercício fundamental é ouvir os pacientes nos criticando ou nos ajudando em toda a construção terapêutica, não é? Esse compartilhamento
com o paciente sem um viés paternalista, sem um viés de que você é mais do que o paciente, né? O Jorge ensinou muito para todos nós, e você trazendo o Jorge para o convívio, né, com o departamento, isso em termos do significado, né? E nós sabemos hoje da importância que isso tem, né? E agora, Rodrigo, e o futuro, hein? Depois de tanta esperança, para onde você vai? Eu quero sair de casa. Apesar de ser gostoso dar aula de chinelo, eu tô com saudade de encontrar as pessoas e dar um abraço. Espero que logo a gente saia de casa, né? Então vamos lá. Salvador quer falar, Salvador? Salvador, Sim, por favor. sim, quero falar sim. Para comentar que o Rodrigo comenta que a cisão da mente estava no cientista, né? No dualismo entre a mente e o corpo, entre o ambiente e o genético, como se fossem duas coisas partidas e separadas. E essa doença, felizmente, está começando a ser diagnosticada. Agora, eu pergunto provocativamente para o Rodrigo se faz sentido ainda manter esse termo mente partida para os pacientes. Se isso não é um preconceito, já que precisa ser desfeito. É claro, esquizofrenia está arraigada no nosso pensamento e nos remete a determinada coisa, mas o sentido etimológico da palavra, será que faz sentido hoje em dia? Muito obrigado, Salvador. Primeiro, eu tenho que te agradecer, né, porque quando a gente dá aula em público, você, em geral, pega algumas faces que estão acompanhando a tua aula, né? Porque aquele cara que está dormindo te faz desanimar e tal. Por sorte, eu estava te vendo aqui, você é um dos melhores espectadores, né? Porque, além de tudo, você dá um feedback, né? Vamos dizer assim, acolhedor para o que você vai falando e tal. Então, obrigado. Total, o teu ponto é um ponto que as pessoas pegam há muitos anos, é uma questão... o Bloiler tinha um sentido na compreensão do Bloiler de esquizofrenia, que é totalmente anacrônico. É que, ficou chique a palavra, né? Esquizo, do grego, frenia e tal, que é bullshitagem total e completa, não tem isso. Só se você chamar, tem corpo caloso para juntar os hemisférios, tá certo? Não existe. Alguns lugares tentaram mudar isso, o Japão fez isso como uma disfunção dopaminérgica. O Japão é um dos lugares mais preconceituosos com loucura e com fora de padrão, não é só loucura, mas com raça, com tudo. O japonês, assim, na cultura oriental é muito rígido. E em saúde mental são os lugares que mais medicam. Você recebe paciente do Japão, toma doses que você nunca viu antes e tal. E eles tentaram. O negócio é que é igual o síndrome de Down, né? Que era o mongoloide, né? Então você fala o mongol, né, e tal. Depois os caras falam o Down, entendeu? Só eles não sabem que mongol é lá das montanhas e Down é o que é, né? Tá certo que é o cara que descreveu. Mas o preconceito, realmente eu acho que devia mudar e tal, mas não resolve o problema, entendeu? O cara que tem doença de luz ou é o sifilítico, acaba não mudando. O que precisa mudar muito é a forma como você olha. Porque se você é diferente, você vai ser, de alguma forma, discriminado. Não necessariamente de um jeito pejorativo. Isso é uma questão humana, né? A gente separa as coisas e a gente discrimina. Tem um grupo de cabeludos, o careca vai ficar de fora. Quer dizer, isso acontece na adolescência, tá? Depois a gente vai ganhando uma crosta de educação ao longo da vida e vai incorporando. A nossa sacada de ir para a infância, ela é chave. Tem estudos com preconceito racial, que as coisas mais potentes são estudar junto, crescer junto, porque aí você não tem a discriminação do que é negro, indiano, ou paquistanês, ou sei lá o que, tá certo? Você entende todo mundo como gente, você estuda junto, é um colega, o cara é chato, é uma mala, o cara é legal e independe ali
do teu olhar racial. Então, sim, o ponto seu é absolutamente chave, mas mesmo chamando de uma disfunção dopaminérgica, eu não acho que vai resolver totalmente. Mas o que vai acontecer é que a esquizofrenia vai ser melhor compreendida e a gente vai entender que ali, dentro do termo esquizofrenia, tem várias alterações neurofisiológicas diferentes e, se Deus quiser, ter terapêuticas mais específicas, né? Vamos lá, pessoal. Está aberto a perguntas. Que bom que vocês gostaram. Quem está falando? Eu gostaria de fazer um comentário. Por favor. Olha, primeira questão, eu adorei essa aula, viu? Eu adorei. Professor Marcos, o senhor está com o nome Heloísa. Mostra o vídeo, por favor, é uma honra tê-lo aqui, querido. O computador manda dela. Não, mas põe o vídeo, Marcos, se for possível. Tá bom, mas você tá me vendo? Não, você está sem vídeo. Então eu não sei como fazê-lo. Deixa eu ver. Embaixo à esquerda tem uma câmerazinha, mas se for possível, segue em frente. Foi, agora foi. Aê, A Marcão. digital é essa. Mas o fato fundamental é o seguinte, eu gostei muito da sua... Inclusive, começando de trás para frente, de fato, esquizofrenia não tem sentido mais. Mas ele melhorou quando você tinha uma demência precoce. Melhorou, foi sincera. E você fez uma aula, uma conferência de história da psiquiatria, da evolução. Você fez uma conferência brilhante nesse sentido disso. Quando você começou no início a dizer, quando eu me formei, os conceitos eram esses. Imagine quando eu me formei. Era aquela fotinho lá. Não havia... neurônio não entrava no departamento. Neurônio era do departamento de neurologia. Essa mudança foi acontecendo, e você coloca bem, é uma mudança dentro da psiquiatria, ela entrando em contato com o mundo concreto, e esse mundo através de coisas assim. Você usa tecnologia hoje, você me coloca hoje em contato com uma tecnologia que no meu tempo, como é que se fazia, por exemplo, uma detecção de alguma coisa dentro do cérebro? Injetava-se um contraste e tirava uma chapa, e você, se tivesse um tumor do tamanho de uma laranja, você percebia as diferenças em função de uma morfologia das artérias e veias. Você vai começando a colocar a psiquiatria, entra na medicina, e eu estou usando uma expressão meio dura, entra na medicina, quando ela começa a se apropriar dessas questões novas. Né? Quando nós dávamos aula para o pessoal que já são os professores aposentados, como o Léo Porto, nós dizíamos assim, esquizofrenia é uma doença predominantemente genética, ou podíamos usar outras coisas assim, predominantemente. O que era? Eu desconheço tudo que está do lado de lá. Tudo que está do lado de lá eu desconheço. Um psicanalista diria, eu conheço isto, e eu desconheço completamente aquilo. Esta dicotomia nos paralisou, e se passa na década de 50, 60, os remédios eram terrivelmente ruins. Grande parte dos preconceitos que você colocou muito bem são preconceitos da tempo da clorpromazina, que você via os pacientes travados, salivando, um mau cheiro, inclusive, o cheiro dos hospitais psiquiátricos, e eles eram comparativamente muito mais interessantes, entre aspas, do que os velhos asilos, onde você não tinha nada. Nada, nada, nada. Você tinha para esquizofrenia o quê? Apoterapia, quer dizer,
ouro coloidal na cabeça, você imagina que... Então, eu acho que esse aspecto que você colocou da esperança grudada na ciência é uma coisa fantástica que você colocou hoje. Nós precisamos ter esperança, agora a esperança tem que estar grudada também na ciência, no conhecimento, não no preconceito. Então, você colocou, eu gosto muito desta tua visão, da visão do departamento atual, quando eu vejo o departamento conversando com o mundo. O meu tempo, o departamento conversava com o Brasil. No tempo anterior, o departamento conversava com ele mesmo, só com ele mesmo. Então, parabéns pela aula, foi uma aula fantástica. A questão que você levantou, só colocar uma coisa linda do passado muito antigo, que era quando eu dava aula de psicopatologia e tinha a Jo Benetton ao meu lado com as TOs, naquela época conhecida assim, as TOs. E nós falávamos de falta, psicopatologia, delírio, alucinação, e de repente vinha o contraponto. O que eu posso fazer com aqueles pacientes com, entre aspas, defeito? Como melhorar a vida desses pacientes? Então, ela começa a ter naquela época já, a aproximação do que, se você tem, eu descrevo a falta, tem alguém que precisa descrever o que eu faço para melhorar. Que é a fisioterapia, são hoje todas as perspectivas. Você me trouxe tudo isso hoje empacotado numa brilhante exposição. Parabéns. Obrigado, Marcos. Eu sou seu fã incondicional. Porque, para mim, a posição de liderança tem muito a ver com visão. E o teu olhar pouco preconceituoso, eu acho que é um dos grandes, vamos dizer, norteadores do que vem acontecendo nos últimos, 20 anos no departamento. Até para a superação de crise, né? Você precisa ter esperança para superar crises que foram vividas. Agora, tem uma coisa bem interessante, assim, eu acho que quem acha que os fenômenos mentais, primeiro que depois é legal discutir cérebro e mente, eu tenho uma aula divertida, assim, porque toda vez que eu pergunto o que é mente, na nossa profissão ninguém consegue definir, é uma coisa triste, assim. Mas tem uma coisa que, amadurecendo esse raciocínio, que quando você separa a mente e fala, não, são coisas que são só mentais e tal, trata-se de uma enorme ignorância em relação ao cérebro, tá certo? Mas enorme. Pô, mas existe uma enorme ignorância em relação ao cérebro. A gente conhece pra cacete de cérebro, muito, a gente conhece muito, mas falta muito mais, né? Agora, o que me interessa nesse raciocínio é saber que não sabe, né? Então, você querer tirar o cérebro da jogada é uma pena, né? O Freud já falava, uma hora vocês vão descobrir o que está acontecendo aí, né? 6 porque não era ele. E eu vou dizer a mesma coisa para as próximas gerações, né? A gente vai descobrir alguma coisa, mas no limite a complexidade cerebral, que não é genética e ambiental, né, tem um componente estocástico, né, que é a estatística no limite, que determina a migração neuronal, é muito sofisticado e complexo, vai estar muito mais próximo e compreensível, mas a perspectiva determina a nossa clínica. Ela não soluciona os problemas, ela determina o nosso olhar. A mãe esquizofrenogênica destruiu muita gente. Eu vi isso. Até hoje eu atendo paciente. E o que eu aprendi na minha clínica, Marcos, é que boas mães grudam em filhos vulneráveis. Filhos vulneráveis. Mãe sabe o que é um filho. Rodrigo? Vulnerável. Caiu aqui o som. Não. Congelou a imagem. Sabe o que é um filho vulnerável. E aí tem relações que você pode chamar de simbióticas. Puta, aqui é uma ignorância completa do fenômeno, no meu modo de ver. Mas raciocínios assim têm implicação clínica profunda. A vida das pessoas ficaram abatidas. Não conseguir conviver com a angústia de não melhorar a esquizofrenia e acusar a mãe, puta, é uma saída maravilhosa. Destrói gente pra caramba no mundo até hoje. É um serviço total e complexo. Então, eu acho que esse raciocínio conceitual
intelectual, ela tem um impacto, né? Por mais que você não fale, eu vou modificar, fazer terapia gênica, agora o Link vai começar a fazer terapia gênica. Eu vou fazer terapia gênica, eu vou mudar alguma coisa, vai nada, entendeu? Mas o olhar muda muito na nossa prática agora, quando você senta na frente do paciente, né? Legal. Rodrigo, vamos dar aqui oportunidade para as pessoas. A Deise Palermo, ela fala que sua aula é excelente realmente, e ela pede se você poderia citar livros para se aprofundar nesse tema e também como inspirar a esperança nos familiares do paciente. É uma pergunta, é um desafio, né? Eu não sei, eu vou te ser sincero, eu acho que a modificação ela se dá de dentro para fora, assim, quando a gente fala desse tipo de coisa, né? Quando você olha situações muito graves, e quando eu falo de esperança, tem esse risco, né, de nego achar que o Rodrigo acha lindo, vai dar tudo certo. Pô, quem acha lindo e acha que vai dar tudo certo, trabalha com doença grave, dançou, tá certo? Então, e vocês sabem, é muito interessante, o raciocínio de esperança, a literatura principal de esperança, mas assim, de longe, é em oncologia e em câncer terminal. É muito louco como a construção de esperança se dá num câncer terminal. Não é a esperança que vai ficar bom, é saber que vai morrer, entendeu? E você constrói esperança ali dentro. Então o desafio se dá neste olhar, e olhar da perspectiva da família. A família já sabe que é grave, entendeu? Ela já sabe que é disfuncional. Então a questão é pegar aquilo e transformar em alguma coisa que faça sentido, né? Que é o raciocínio do câncer terminal, né? Você dá sentido para uma vida, né? Desculpa, Salvador. Salvador vai falar? Sim. Eu só queria chamar atenção para o fato de que o fenômeno da vida a vida biológica, como nós chamamos, já é um fenômeno hipercomplexo. Hoje em dia, muitas pesquisas estão sendo feitas sobre a inteligência das plantas. Então, é importante a gente não cair no erro de substituir o dualismo mente-corpo, ou mente-cérebro, pelo dualismo cérebro-corpo. O resto do corpo também é hipercomplexo, também se relaciona com o ambiente, através do cérebro, no nosso caso, mas nos seres que não têm cérebro, também eles se relacionam com o ambiente de uma forma não mecânica, mas de uma forma interativa e uma forma de inteligência. As bactérias... Salvador, eu não posso concordar mais com o que você está falando, né? Primeiro que é um bicho só, né? Essa coisa quando a gente compartimentaliza é um bicho só. E aí não é um bicho só, tem um bando de bicho dentro da barriga das pessoas que determinam uma porrada de coisa. E quando você pensa no conceito mente mais ampliado, você tem o celular, tem a memória do meu pai, da minha vida, você tem muitas coisas que ampliam essa história sem ser esotérico, sem precisar de esoterismo nessa história, né? Então, sim, eu concordo plenamente. O Miguel está inscrito. Miguel, are you there? Obrigado, Jair. Bom, antes de mais nada, desculpa, eu só entrei na reunião às 11 horas, porque eu tive uma outra reunião das 8 às 11 hoje, que eu não pude vir antes. Perdeu a melhor parte, Miguel. Eu sei. Mas eu queria voltar à questão do nome, né, da doença, para traduzir o que efetivamente a gente vê. Na medida, eu concordo que não se pode deixar o cérebro de fora, mas eu acho que também não dá para, de alguma maneira, reduzir. Ou seja, mudar o nome de esquizofrenia para disfunção dopaminérgica, eu não acho que vai ajudar nada os nossos pacientes a serem menos estigmatizados, né? Infelizmente, a comunidade internacional como um todo ainda não chegou a um consenso a respeito de como corretamente ou adequadamente nomear a esquizofrenia, né? Você citou aí a questão do Japão. Eu acho que o Japão foi o primeiro país no mundo, há mais ou menos 20 anos atrás, que, muito em função da questão do estigma, propôs uma reformulação no nome da doença, e naquela época o nome que eles preconizavam era Integration Disorder.
desculpa, integration disorder, ou seja, um distúrbio da integração, né? A Coreia fez uma proposta de chamar a esquizofrenia de attunement disorder, ou seja, um distúrbio da sintonização, né? Singapura achava que devia chamar thinking disorder, distúrbio do pensamento. Taiwan, thought and perception disorder, ou seja, um distúrbio do pensamento e da percepção. Ou seja, várias propostas foram feitas. Curiosamente, a imensa maioria delas, ou quase a totalidade delas, vindos de países da Ásia, né? O que é alguma coisa curiosa da gente, de alguma maneira, pensar, na medida em que esses países da Ásia têm uma questão espiritual muito marcada, né? Eu acho que possivelmente tem a ver, essa tentativa de mudança do nome tem a ver com alguma coisa, porque para o japonês, por exemplo, esquizofrenia significa um espírito rompido, né? Que para eles é uma coisa muito, muito séria. E eu acho que isso vem um pouco em linha, talvez, com as críticas que foram feitas nos últimos anos ao sistema DSM, particularmente ao DSM-5, né? Mas, infelizmente, o que a gente vê como uma proposta de alternativa, que é o tal do ARDOC, né? De alguma maneira apoiado lá pelo NIH, né? É alguma coisa que é muito a visão neurocientífica apenas das doenças ou dos chamados transtornos ou das desordens. Então, eu acho que nós estamos precisando ir um pouco além disso e outros profissionais, outras visões profissionais a respeito das doenças mentais precisariam ser de alguma maneira contempladas. Penso eu que está mais do que na hora de, eventualmente, termos um esforço aí de toda a comunidade internacional de talvez promover algum tipo de evento onde isso fosse o foco. Conversar um pouco a respeito do nome que se dá para as assim chamadas doenças mentais ou mental disorders, né? Eu acho que é alguma coisa que precisaria estar sendo colocada na ordem do dia. Mas, enfim, é um comentário e, pelo menos pelo que eu vi da sua apresentação, já conheço você de algum tempo, apesar de ter perdido a quase meia hora final, você continua absolutamente impecável. Parabéns, viu, Rodrigo? Um grande abraço. Obrigado, Miguel. Obrigadão. Os orientais têm ficado protegidos da influência dualista cartesiana por mais tempo. Tenho recebido essa influência mais recentemente. Mas os bichos são preconceituosos pra caramba, viu, Amador? Você pode falar de filosofia, você pode fazer chique, mas os caras discriminam e congelam o paciente. A abordagem com o diferente é bem dura, assim, bem dura. Quando a gente recebia os pacientes decassegues com o Itiro, uma coisa horrorosa. Rodrigo, tem alguns comentários aqui da Raquel. Tem que mostrar mais sua sabedoria. Existe sim o preconceito e diagnósticos errados. Tem muita gente babando por aí, amarrados na clínica. Mas acho que é mais comentário, né? Outro do Vladimir. Parabéns, Rodrigo. Me chamou especialmente a atenção a menção de artigo que associa famílias conflituosas e alterações neuronais nos filhos. Quer fazer algum comentário sobre esses comentários, Rodrigo? Eu acho que uma coisa do primeiro comentário da Raquel, ela é verdadeira. Quando eu voltei da Inglaterra do meu PhD e eu estudei bloqueio dopaminérgico e quanto bloqueava para ter sintoma extrapiramidal, quanto precisava para a clínica, eu falei muito disso, que alta dose de antipsicótico era inaceitável, porque não melhorava o prognóstico das pessoas, e as pessoas tinham duas doenças, né? Elas entravam com esquizofrenia, passavam a ter esquizofrenia e Parkinson, e quem nunca tinha tido passava a ter delírios ligados àquilo, e a relação que estabeleciam com saúde mental, com psiquiatra em especial, era péssima, né? Então, muito tempo eu fiquei educando, até hoje falo, dou aula para os residentes sobre essas coisas e tal,
que não adianta dar megadoses, que foi uma coisa que a gente aprendeu e tal, a dar, né? Eu já estava na transição, eu não estava na neuroleptização rápida. Mas a percepção disso é chave. E o que eu aprendi é que a gente tem mesmo que ensinar, aprender e divulgar conhecimento. É absolutamente chave para a mudança da prática. Porque demora do conhecimento chegar na ponta e, por demorar, o que acontece é que um monte de gente sofre. Quando eu fiz meu PhD na Inglaterra, eu recrutava em Community Mental Health Services pacientes, eu atendia também pacientes com esquizofrenia e tal, e aí você ia ver que fora do Moseley, que era realmente a grande centro psiquiátrico, um dos melhores centros do mundo, a prática era horrorosa, entendeu? Faziam coisas, atrocidades para medicar os pacientes. Então, realmente isso é chave, né? O raciocínio que quando a gente montou o Ame Sua Mente é muito esse, é de democratizar e fazer a diferença, né? Quando você pensa em ciência, você tem um raciocínio translacional de ciência, né? Bench to bed, né? Vindo do laboratório para o leito do paciente e do leito para o laboratório para testar de novo. Mas tem um outro que eles chamam de T3, que é você transformar o conhecimento científico em prática clínica. Ele é absolutamente chave, né? A gente precisa fazer isso. Uma das coisas que a gente faz o tempo inteiro é isso, né? Educar, dar palestras, todos nós, né? Aqui é um departamento que faz isso, né? Por isso que a gente está aqui juntos trocando ideia, né? Porque a gente aprende um com o outro e a nossa responsabilidade, né? A gente está aqui sentado para fazer isso, né? Esse é a meta, né? A gente rala aqui com uma função social muito, muito específica e chave, né? Acho que a gente tem que ter uma atitude muito responsável com essa tarefa. Tem comentários positivos, mas estamos abertos, estamos com as inscrições abertas. Jair, tem inscrição do Adriano e do Sérgio Blay aí no chat. Ué, eu não vi. Ah, perfeito, obrigado. Vamos lá, o primeiro é o Adriano, depois pode ser o Blay e depois o Adriano. Vamos lá. Tá. Então tá. O Rodrigo, obrigado pela apresentação, excelente. Não é uma apresentação sofisticada, elegante, avançada, né, calcada nos seus trabalhos aí do grupo. Realmente é muito prazeroso ouvir isso. Queria te cumprimentar, certamente você e o grupo que desenvolveram esses trabalhos todos, né? E eu queria, na verdade, aproveitar o tempo, que já está praticamente terminando, mas talvez colocar duas coisas só que eu queria que você talvez pudesse ajudar. A primeira delas diz respeito à questão que você tinha mencionado, que muitos dos problemas e entraves, né, para cuidar de pacientes, etc., está na dificuldade de que os próprios profissionais de saúde, psiquiatras, né, são os campeões aí de estereótipos e preconceitos, né? Não só de saúde em geral, como saúde psiquiátrica também, né? Inclusive os próprios psiquiatras, né? Então, eu queria que você tangenciasse um pouco que, para além do conhecimento científico, né, que todos os médicos e psiquiatras vão precisar ter, como é que você vai formar médicos, né, ou profissionais que consigam, de alguma forma, ter algum grau de espaço, né, para modificar estereótipos ou preconceitos, né, que você fala aí na sua noção de esperança, seria fundamental para estar cuidando desses pacientes, né? Então, como é que nós formaríamos profissionais que pudessem ter essas habilidades? E a segunda questão, que você levantou a bola, eu só quero aproveitar para levantar mais um pouco, é que, diante do que você falou, a gente sabe alguma coisa, mas acho que o problema maior continua. A montanha de coisas que a gente não sabe é imensa, né? E acho que nós continuamos nesse patamar. Então, diante do que você apresentou e no momento atual, o que você acha que seria esse conceito de mente que você já tinha falado, né? E dado o que você tem visto, o que seria essa tal de mente? Era isso. Novamente, obrigado, Rodrigo. Obrigado, Blay. É um prazer bater papo contigo aqui virtual. Primeiro, esse raciocínio da educação, ele é chave, né? Eu gosto de estudar, aprender e tal, mas eu gosto também de uma coisa pragmática, o que a gente faz para mudar as coisas, né?
quando eu, do meu jeito que vai tentando as coisas e vai experimentando, botei o Jorge para dar aula junto comigo sobre esquizofrenia, puta, o que eu aprendi foi demais. Primeiro o Jorge queria falar de filosofia, de não sei o que e tal, que ele gostava, que o Jorge é um cara sofisticado. Assim. Aí não funcionou porra nenhuma, né? Ninguém está interessado em filosofia, coisa nenhuma. Quando ele falou da vida dele, eu vi acontecer essa assimetria invertida. Os caras estavam vendo um esquizofrênico, eu estou falando isso de propósito, dando aula para eles, com uma elegância, com uma eloquência. O Jorge, a Mara Gabrilli, que trabalha com a gente, fala que o Jorge é o Morgan Freeman do Proesk, porque ele tem um savoir-faire assim, muito legal. Isso é impactante, é experiencial. Não adianta você contar, não tem que explicar, entendeu? Dar aula é uma coisa, a experiência é outra. Quando a gente fez o livro, ele busca isso, mas já é distante do fato. Por isso que eu digo que eu tive o privilégio, porque eu trabalho com esses casos. Até hoje eu fico discutindo coisa com o Jorge e tal. Tinha uma época que, olha como a gente é preconceituoso. Trabalhava muito com o Jorge, tinha uma época que o povo do Proesk, os amigos do Proesk falavam, pô, o Rodrigo e o paciente profissional. E o Jorge, pô, safo, não sei o que, não sei o que. Puta, o Jorge teve um episódio psicótico que ficou 2 anos para sair do buraco. Aí todo mundo que falava o paciente fez assim, ó, eu vi ele psicótico desorganizado na casa dele, entendeu? Então, é muito difícil. Quando eu falo isso para você, eu falo, é muito difícil ter essa percepção, mas a gente tem que buscar essa percepção, Blay. E todos nós que ensinamos e que olhamos para os pacientes, é aí que se dá a coisa. A educação clínica, ela se dá muito mais no olhar do supervisor, ou na beira do leito, uma terapeuta ocupacional conversando com o paciente com outro olhar, uma assistente social olhando de outra perspectiva e vivendo, do que numa palestra como essa. Eu acho que uma palestra como essa até estimula a pensar, a buscar novos olhares. Então, no fundo, eu gosto muito do fato da gente estar no CAISM. O CAISM tem um raciocínio clínico que vem da Santa Casa, que não era tão forte no nosso departamento. Quem veio da Santa Casa, estou vendo o Cássio falando aqui, então, tem uma marca clínica muito forte. E esta marca, ela é chave para a educação das pessoas que estão com a gente. Então, basicamente, eu acho que isso se dá por contaminação e por buscar novos espaços. Acho que o Jorge devia estar dando aula para residência. Na pós-graduação, às vezes ele dá aula e tal, mas é o Jorge só? Não, o Jorge não. É conversar com pessoas e ter olhares diferentes. Nos 45, nos 44 do segundo tempo, você pede para eu fazer a definição de mente. Essa vai ficar para uma próxima conversa, Vlad. Combinado, obrigado. Mas é divertida, essa é boa. Vamos dar um pouco de tempo, então, para o Adriano. Adriano, por favor. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Jair. Obrigado, Miguel. Rodrigo, queria te dar um abraço, não posso, mas estou feliz de te ver aqui, ver que você está bem. Eu estou vendo vários participantes e acho que o grande privilégio de todos que te ouvem é não só perceber o acervo conceitual e fundamentado das tuas ideias, mas a vitalidade, a vibração com que você passa os seus conceitos e as suas ideias. Essa vitalidade é fundamental para quem faz ciência, para quem busca o conhecimento. E dentro do que você falou, trazendo a ideia do estigma, do preconceito, o tempo todo, no subtexto da sua narrativa, você trouxe uma questão central para todos nós. A dificuldade que todos nós temos, que a mente humana tem, provavelmente o cérebro tem, de ficar no vácuo. A nossa dificuldade de estar no vácuo do conhecimento, no vácuo de alguma coisa. Então, o preconceito, o estigma, seriam estradas defensivas e fraturadas para sair do vácuo. E o que você propõe aqui, a partir do conceito de esperança, é um caminho consistente e sólido para a gente sair, talvez, da questão mais angustiante da existência humana, que é o vácuo que a gente tem perante as coisas, perante o próprio conhecimento. Então, parabéns pelo privilégio de te ouvir, pela mensagem que você trouxe.
e fique esperto que da próxima vez eu vou dar uma caneta debaixo da tua perna de novo. Grande abraço. Obrigado, Adriano. É demais ouvir você, Adriano, um grande amigo. Acho que todo mundo conhece o Adriano. É obrigatória a leitura do Desalento e Deslumbramento. Poucas pessoas têm a perspectiva de lidar com a clínica e com a psicanálise, com a percepção psicodinâmica dos pacientes com tanta integração, né, e levando para a nossa prática clínica. Obrigadão, Adriano. Assim, a gente jogou bola, o Jair, o Adriano e eu, muito tempo. Como eu sou ruim de bola pra caramba, os caras me aguentaram muito tempo, então eu tenho uma gratidão enorme para me aguentar jogando bola. Acho que o Cássio queria falar, Jair. Deixa o Cássio falar, vai. Pela senioridade. Lógico. Tenta ser breve para não estourar muito. Sim, claro. Cadê o Cássio? Não, eu estou aqui. Eu queria comentar um pouco essa questão do preconceito. A gente vai desenvolvendo, vai mudando, mas eu concordo. É muito difícil se livrar do preconceito. Talvez seja uma natureza humana, mas como a gente tem que estar sempre muito atento para essa intolerância. E a questão dos transtornos mentais, a gente pode até pegar uma questão importante, nós como formadores, até alguns anos atrás, quando a gente fazia entrevista de um residente, né, para ingressar à residência, se ele manifestasse explicitamente se ele tinha um transtorno mental, na maioria transtornos bipolares, a gente tinha todo mundo uma certa vacilação em aceitar. Era um preconceito. Nós tivemos alguns que foram muito bem, enfim, né? E outros problemas com outros que não falaram isso. Então, hoje a gente lida melhor. Alguém que tinha algum quadro mental, que muitas vezes não ia prejudicar o exercício, mas se a gente detectasse na entrevista ou uma ansiedade social, a gente tinha um certo... Será que ele pode ser psiquiatra? Era um preconceito, era um estigma. Não é isso que define a competência, né? E não prejudica, ou se prejudica, você toma uma determinada ação. Mas como você, a priori, pode preconceituosamente impedir aquela pessoa de exercer. Claro que nós temos alguns critérios para selecionar, para admitir, mas não os quadros, vamos dizer assim, mais evidentes, mais clássicos. Obrigado, Cássio. Essa preocupação com a nossa profissão e o impacto em nós mesmos, né, dessa questão, ela é chave, né, porque é muito mais fácil discutir para fora, né, o outro e tal. A gente tem dificuldade de falar dos nossos transtornos mentais, né, porque nós temos, né, até como prevalência, e o Luiz Antônio tem esses dados até maior do que a população geral e é alta entre os médicos também, e de como lidar com isso. Como eu trabalho muito com isso, eu acho um baita desafio, assim. Você diz ou não diz, como você diz, qual é o sentido daquilo, você vai ter uma posição mais paternalista ou menos paternalista, é bem difícil, assim, no meu modo de ver, e eu acho que cada um faz uma elaboração, né? Eu costumo dizer, tem uma frase assim, que eu acho que com o diagnóstico psiquiátrico é bom ter pudor. E eu falo para uma menina, eu falo assim, pô, se você tem um corrimento, você vai contar por aí? Você vai contar para o seu médico, para sua mãe, eventualmente para o seu namorado e tal. É uma coisa tua, você tem o problema e tal. Se aquele corrimento tiver um impacto na sua vida, você vai ter que contar, porque está tomando um remédio, porque corrimento, e vai ter que tomar um outro remédio, sei lá o quê, sei lá o quê. Então eu acho que pudor é uma coisa legal de ter, assim, porque também essa coisa meio escancarada, eu tenho isso, eu sou bipolar, todo mundo adora ser, e vira cool, né? Nós estamos numa geração que, ao contrário do preconceito, está virando cool, né?
E esse fenômeno de automutilação e tal, ele tem a ver também com isso, na minha leitura, tá certo? Então, eu acho que a gente vai tendo que ter um olhar mais aprofundado para até dar, você não tem condição, né? Depressão recorrente, com a queda que você tem, o nome é depressão, mas a incapacitação é altíssima, né? Não dá para você fazer isso ou aquilo, você consegue fazer aquilo ou outro. Então, para a gente ter uma atitude clínica ou gerencial ou situações de liderança, eu acho que são coisas muito complexas. E em coisas complexas, pelo menos quando tem que fazer tomada de decisão desse tipo, ajuda time bom, né? Time que conversa e tal. Porque são aí decisões mais compartilhadas, né? Para você lidar com essas coisas, né? A ideia que o Adriano estava passando de tolerância da ignorância, ela é absolutamente chave, né? O Link tem essa marca, assim. Quem já sabe se deu mal, né, velho? Porque já sabe não vai aprender, né? Acha que já sabe e tal. Tem que saber, tem que se esforçar, mas lidar com o não sei é chave, porque se você lida com o não sei, é mais fácil você enfrentar a crise, né? Porque você fala, a gente não... Temos uma base aqui para conversa, para enfrentamento, mas não está pronto, né? Você fica um pouco mais plástico e maleável para lidar com esse tipo de coisa, né? E para aprender uma coisa e depois descobrir que está errado e ir em frente, né? Para tomar decisões que às vezes não são as mais corretas, mas são as que fazem sentido naquele momento e tal. Então, né, pessoal? Gostaria de dizer que realmente o Rodrigo representa, acho que o Marcos pegou bem, a continuidade do departamento, né, a expansão do departamento, a entrada na neurociências, né, com a sua modernidade, realmente a inserção do departamento como produção de conhecimento já de ponta, né, a gente sabe que tem muita coisa que fazer, mas o Rodrigo ajudou a dar um salto qualitativo importante, né, na pós-graduação nessa área. E é sempre bom chamar a atenção, né? O Rodrigo, ele sempre coloca a emoção muito forte, né, na apresentação. E isso é fundamental, né? Porque essa emoção, ela realmente ela fertiliza, ela é algo que coloca aí uma semente nas pessoas, né, em termos da ligação que se tem com o conhecimento e com a forma como ele é transmitido. Acho que também o que ficou claro aqui hoje, né, é que todos nós temos uma aceitação muito maior da diversidade e até a crítica que nós fazemos, inclusive disso, né? Será que nós barramos alguns psiquiatras exatamente porque eles tinham algum tipo de problema, né? Então, acho que nós estamos evoluindo muito, não só como departamento, mas como sociedade e como autocrítica, né? E queria parabenizar o Rodrigo, né, que apesar de todas as dificuldades que o departamento, a sociedade, o país enfrenta, né, mas que nós ali no dia a dia, com as pessoas que nós atendemos e com as famílias, nós possamos transmitir uma esperança genuína, né? Uma ligação com a vida e com o outro, né? Superando os preconceitos, né? Então, Rodrigo, nós temos muito a agradecer essa conferência inspiradora, né? Tenho certeza que você deve ter passado muitos estímulos para os nossos jovens e para as pessoas do departamento. Muito obrigado. Se você quiser fazer as considerações finais. Super obrigado, Jair. Eu acho que nesses momentos de pandemia, de adversidade, a gente entende o papel de líderes, né? E a gente entende pelo pior jeito, né? Quanto um líder, a ausência de um bom líder atrapalha a gente, né? Eu acho que como a pandemia fez a saúde mental entrar pela porta da frente, porque todo mundo tem um desafio de saúde mental, não é o esquizofrênico ou o zen budista. Aqui a gente está sentindo a necessidade de líderes e vendo o quanto pode atrapalhar, né? Porque a gente às vezes fica criticando que devia levar melhor. E aqui eu vejo
vários dos meus principais professores e líderes, e a condução que o Jair, que o Ari estão fazendo, né? Engraçado que eu sou espremido nos dois, né? O Jair foi meu orientador e eu fui orientador do Ari. É excepcional, né? E agora a gente ganha um nível de unidade, de conversa construtiva, que leva todos nós para um caminho muito legal. Então, eu só tenho gratidão, né, por esse departamento, eu sou um produto dele e me orgulho muito. Muito obrigado, Rodrigo. Foi um sucesso. Ótimo, nós já esperávamos isso. Uma bela assistência e tenho certeza que vai para o nosso canal YouTube do departamento, e bacana ter você aqui na reunião clínica. Muito obrigado, Rodrigo. Abração. Obrigado a todos.